Sete lições de Daniel 3. A fé que enfrenta o fogo e não se dobra. A fé que enfrenta o fogo e não se dobra. Irmãos, essa história, ela se passa quando o rei Nabucodonosor, depois que Daniel vai e fala para ele do seu sonho, explica tudo o que aconteceu com relação à estátua, e ele se acha o cara mais importante do mundo, e aí ele, em vez de procurar o Senhor para poder servir a Deus, ele manda fazer uma estátua dele mesmo, de uns 30 metros de altura, um prédio de 10 andares, e ele manda que a banda do governo toque, e quando essa banda tocasse, era para que todos se prostrassem diante da estátua. E aparentemente aqui, Daniel tem certeza que não se dobrou, mas aparentemente todo o resto, talvez dos escravos, do próprio povo, se dobraram, e sobrou lá os três implicados com aquela estátua. Mais que depressa eles vão ser denunciados, porque havia uma pena para que aquele que não se dobrasse fosse morto, fosse então lançado na fornalha de fogo. Quando nós vamos olhar para esse texto, a gente entende a ousadia daqueles três homens. Não era à toa que eles estavam onde estavam, porque eram homens tremendamente ousados. A Babilônia, hoje o Iraque, se você for comparar o Iraque com a Babilônia, inclusive o Saddam Hussein começou a construir um palácio, e foram encontrados lá nas escrituras, registros, que ele achava que ele era a encarnação do Nabucodonosor. Felizmente ele teve um fim bem trágico, e o império que ele achava que criaria não prosperou. Mas a Babilônia de então era algo tremendo, era um império muito poderoso, e que o rei Nabucodonosor detinha o poder de, não vou dizer de Deus, porque o coitado foi pastar para aprender que ele é simplesmente um homem, mas as pessoas achavam que ele era Deus, e a palavra dele valia, a palavra dele era lei. Então aqueles homens, olhando para Nabucodonosor com todo o seu poder, com o império dominante da época, e ele falou o seguinte, ele falou para eles: olha, vocês estão dispostos, versículo 15, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, será no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. Aí ele faz uma pergunta que ele não deveria ter feito. E aí Deus, imagina Deus olhando aquilo ali, lá do seu trono, escorando assim, olhando. Aí quando Nabucodonosor faz essa pergunta: e quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Acho que Deus ficou em pé no trono assim e falou: o que é? Como é que você falou? Você não falou isso, não. E aí aqueles três homens ousados chegaram para Nabucodonosor e falaram o seguinte: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos te responder. Olha, Nabucodonosor, se você acha que não tem Deus que pode nos livrar, não vamos nem perder tempo em discutir com você, nós não vamos nem querer te responder. Mas deixa a gente falar um negócio para você aqui: se o nosso Deus, a quem sirvamos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente. Se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a tua imagem de ouro que levantaste. O que eles falaram? Se Deus nos quiser nos salvar, Ele vai salvar. Se Ele não quiser, nós vamos morrer. Mas fique sabendo do negócio:
ninguém aqui vai servir nem aos seus deuses e nem se prostrar à tua imagem. Aquilo encheu tanto o orgulho do Nabucodonosor que ele falou: olha, mete lenha nessa fornalha, 7 vezes mais. Eu quero fogo próximo lá do inferno, para que esses homens morram. Mas aquilo já era a mão de Deus. Olha, se eu livrar eles desse foguinho qualquer aí, eles vão falar que qualquer um podia fazer. Então ele instiga Nabucodonosor a aquecer 7 vezes mais, para falar assim: ninguém sobrevive. E para provar que ninguém sobreviveria, os que lançaram os 3 lá dentro, só de chegar ali na porta com aquele vapor, com aquele calorão, com aquele fogo, morreram. E aí Nabucodonosor falou: oh, esses aí nem caíram no chão, já fritaram, já viraram carvão. E para surpresa dele, de repente ele olha lá dentro daquele fogo e ele vai ver 3 homens, mais um que tinha aparência diferente dos 3, soltos, porque eles caíram atados, soltos, ao invés de estarem gritando e se debatendo, passeando dentro do fogo. E aí ele vai buscar o entendimento daquela situação. E dessa situação que nós vamos olhar aqui, irmãos, eu quero tirar para nós 7 lições que podem nos ajudar muito nas nossas vidas. A primeira lição: a pressão que nós temos para nos dobrarmos é real, diária e crescente. Quando nós vamos trazer isso para os nossos dias, a pressão que nós temos para nos dobrarmos diante do sistema, para nos dobrarmos diante da cultura, para nos dobrarmos diante das ideologias, para nos dobrarmos diante das opiniões populares, das pressões sociais, do medo da rejeição, da necessidade de aprovação, ou até mesmo da angústia e do sofrimento. Isso é muito, muito, muito grande. Nós vemos um sistema hoje, e se você acha que é só o Brasil que está vivendo isso, mas o sistema mundano hoje, ele quer dominar e engolir as pessoas. E nós estamos caminhando para um tempo onde o sistema vai ditar exatamente aquilo que você deve fazer, onde o sistema vai ditar tudo o que os seres humanos deverão fazer, inclusive a fé que deverão ter. E quando a gente olha para esse mundo, nós já temos visto muitos irmãos e irmãs espalhados pelos 4 cantos da terra sofrerem algum tipo de pressão, algum tipo de perseguição. A nossa perseguição ainda, ela está no campo, vamos dizer assim, da retórica. Tem um pouquinho de perseguição prática, né? Mas raramente alguém aqui vai preso, vai ser coagido por alguma coisa. Só se o pastor ou o membro for bem sem noção e sair vomitando tudo que quer nas redes sociais, talvez ele vai ter um problema. Mas as igrejas se reúnem, pregam, vivem as suas vidas naturais. O que nós temos hoje é uma pressão da mídia, uma pressão desses pessoal de rede social, uma pressão às vezes do sistema, das escolas, querendo nos forçar a agir conforme o sistema quer. E esta pressão, ela tende a aumentar diária e crescentemente. Para quê? Para que nós nos dobremos aos deuses estranhos, para que nós neguemos o nosso próprio Senhor. Uma pressão que eu acho que nós temos vivido bastante
e essa pressão, ela não depende de perseguição, é a pressão do sofrimento e da angústia. Essa pressão nós temos sofrido nos últimos anos dentro da nossa igreja. O sofrimento, a angústia. O fogo, ele simboliza sofrimento, juízo, dor. E muito do que nós temos passado nos últimos anos, inclusive nos últimos dias novamente, simboliza esse sofrimento. E às vezes, irmãos, nós podemos ser tentados a desanimarmos, a perdermos a ousadia, a perdermos a motivação de servir ao Senhor, e até olharmos para trás e cedermos a nos prostrar diante da imagem, ou seja, a abandonar a nossa fé. Prostrar diante da imagem aqui significa apostatar da fé, abandonar sua fé e ceder a uma pressão externa que é maior que você ou que coloca a sua vida em risco. Então, a pressão que nós podemos sentir, ela pode nos induzir a querermos afastar do Senhor, a querermos abandonar o nosso Deus. Às vezes nós sofremos uma pressão tão grande, tão grande, tão grande, que queremos questionar Deus, mas se o Senhor quisesse, mas se o Senhor tivesse feito, mas porque eu orei e o Senhor não me respondeu, porque eu clamei tanto e o Senhor falou não. Tudo isso, irmãos, o sofrimento nos faz querer fazer. E aí, quando nós queremos fazer esse tipo de coisa e apostatar da nossa fé, é a mesma coisa que Sadraque, Mesaque e Abednego se prostrasse diante da imagem. Mas quando eu olho para a atitude nobre e confiante desses homens, eles falam para o rei: olha, fica sabendo, rei, se o nosso Deus nos livrar, Ele vai livrar. Se Ele não nos livrar, nós vamos morrer, mas nós não nos prostraremos diante da sua imagem, e nem serviremos aos seus deuses. Irmãos, às vezes nós não compreendemos exatamente o que é seguir a Jesus. A palavra de Deus, ela diz, se eu estiver achando esse ar muito frio aí, vocês podem desligar, baixar. A palavra de Deus diz que Jesus fala o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A partir do momento que eu tomo a atitude de seguir a Jesus, eu topei a negar a mim mesmo, a negar a minha vontade, eu topei a abrir mão da minha própria vida. Não foi isso que Jesus fez? Abriu mão da sua própria vida por nós. Então, quando nós somos pressionados a ceder a nossa fé pelas circunstâncias difíceis, angustiosas que estamos passando, não façamos isso, porque o que nós aceitamos de Deus foi sofrer, quer seja pelo nome dEle, quer seja pela vontade dEle, pela permissão dEle. Então nós precisamos fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego. Fica sabendo, ó rei, se o meu Deus quiser me livrar, eu vou ficar grato. Se Ele não quiser me livrar, eu vou ficar grato do mesmo jeito, e vou continuar servindo ao Senhor. É não se curvar diante da ameaça. O que nós vemos hoje na nossa igreja não é uma ameaça externa, são provas e tribulações que tendem a fazer com que nós queiramos desistir. Então eu quero falar ao seu coração: se você quer desistir por causa de provas e tribulações, não desista, não se prostre diante das circunstâncias, para que a tua fé seja abalada e Satanás ganhe ao tentar você a abandonar o Senhor. O sofrimento está grande, fortaleça no Senhor, fortaleça a sua fé, busque nele o consolo. Se Ele não te consolar de imediato, suporta. Olha quanto Jesus suportou
ali na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Deus nunca nos desamparará, porque Ele falou: estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Mas Ele desamparou Jesus, porque aquele momento da cruz era só de Cristo. O peso de todos nós, do pecado, do reino das trevas, da ignomia dos homens, tudo estava sobre Ele, e Ele tinha que levar sozinho. Hoje nós não temos, nós temos o Senhor que está sempre conosco. Então não permita, irmãos, que a pressão, mesmo a pressão do sofrimento, te faça dobrar e te faça ceder e faça você apostatar da sua fé, abandonando ao Senhor. A gente olha para esses 3 homens, mas nós nos perguntamos: como esses 3 homens, diante de uma ameaça tão grande, conseguiram ser tão fiéis? E se nós estivéssemos nessa mesma situação, nós conseguiríamos ser tão fiéis como esses 3 homens foram? Nós teríamos a mesma ousadia, a mesma capacidade, a mesma determinação, a mesma abnegação da própria vida, e morreríamos pelo Senhor? Irmãos, a fidelidade começa antes da prova, a fidelidade começa antes do fogo. Quando nós cremos no Senhor, quando nós recebemos a Cristo, nós vamos desenvolvendo o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso conhecimento de Deus, a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa santidade, e nós vamos alcançando graus cada vez mais altos. E nesse alcançar de graus cada vez mais altos, nós vamos encontrar as chamadas provas. Pode ficar tranquilo, se você está buscando santificar a sua vida, se você está buscando alcançar graus altos na sua fé, se você está buscando ser cada vez melhor para Deus, pode ficar sossegado. De tempo em tempo você vai se deparar com uma grande prova que vai te balançar. Isso aí é um fato. As nossas crianças estão na escola e elas têm provas mensais, bimestrais. Para quê? Para que seja medido o que elas estão aprendendo. Se elas tiverem notas satisfatórias, a partir do 3º bimestre, 4º para alguns, vai haver a aprovação. Quando não tem notas satisfatórias, vai haver a reprovação. Como que Deus vê se nós estamos satisfatórios ou não? É testando a nossa fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles já haviam passado por outras provas. Lá, quando eles chegaram na Babilônia, olha, escolhem homens sábios, nobres ou da família real, homens dotados de todo conhecimento, versados no saber, homens capazes de aprender muitas coisas. E esses homens aqui, eles tiveram destaque no meio do seu povo, juntamente com Daniel. Então eles já falaram: olha, a gente não vai participar desses banquetes de vocês não, porque isso aí é orgia, isso aí é idolatria, isso aí não é para nós, não é para nós, o negócio não é para nós. Nós vamos comer uma comidinha normal, verdura, legume, dá água para a gente beber e tal, porque a gente não quer misturar com essa bagunça de vocês não. Aí, bom, se a gente fizer isso, vocês vão ficar fraquinho, amarelo, raquítico, e aí é meu pescoço que está na reta. Então faça um teste com a gente, determina um tempo, e a Bíblia fala que no final daquele tempo eles estavam bem mais fortes e vigorosos do que os outros que se esbaldavam nos banquetes. Então eles já tiveram provas, eles já subiram de grau, eles já foram selecionados. Olha, tem a multidão de sábios aqui, mas nós temos aqui, ó, na parte de cima, Daniel e seus amigos. Eles já foram elevados, e aí eles receberam cargos importantes, e as pessoas estavam com ciúmes. Agora Deus falou para ele: agora eu vou levar vocês um pouquinho mais, vão ser reconhecidos agora no império inteiro como os homens que caíram na fornalha e sobreviveram.
Sobreviver não, passear pelo fogo. E aí ele dá essa prova para eles. E eles foram corajosos. Ó, precisa vir com ameaças não, porque a gente está aqui, ó, dispostos a morrer pelo nosso Deus. Não tem nada que você possa fazer. O máximo que você pode fazer com nós é nos matar. É só isso. E aí eles passaram por aquela prova. Eles desenvolveram a fidelidade deles no relacionamento passado com Deus. Irmãos, se nós não mantemos um relacionamento com Deus o tempo todo, se nós não exercitarmos a nossa fé, se nós não nos consagrarmos constantemente diante de Deus, se as nossas decisões, mesmo que pequenas, não forem a favor do nosso Deus, se nós não formos disciplinados espiritualmente, quando nós nos depararmos com essas provas, nós vamos cair. Você precisa manter a sua vida em constante crescimento. Constante crescimento. Nós precisamos relacionar-nos com Deus de maneira profunda, de maneira próxima, sermos santos, sermos fiéis, buscar a palavra, ousar trabalhar, evangelizar, louvar, participar da igreja, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos todos os dias das nossas vidas. Nos dias bons a gente serve a Deus, nos dias maus a gente serve a Deus da mesma forma. Nós não podemos de forma alguma abandonarmos ao Senhor e abandonarmos a nossa fé. Como foi que aqueles homens puderam chegar e se portar com tanta ousadia diante de Deus? Porque o relacionamento que eles tinham com Deus já havia sido construído ao longo da sua vida. Construa um relacionamento com o Senhor ao longo da sua vida, porque quando a prova vir, nós estamos fortes o suficiente para suportar. Não só suportar, mas sermos aprovados pelo Senhor. Terceira verdade, terceiro fato sobre esses homens e sobre essa situação: a verdadeira fé não se negocia. Quando Nabucodonosor oferece uma segunda chance, a resposta deles é uma aula de coragem. Ó rei, não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Daniel 3,16. Eles não argumentam, não justificam, não se explicam, não negociam. Eles só falam: não vamos te obedecer, não vamos curvar aos seus deuses, não vamos nos curvar à sua imagem. A verdadeira fé não procura aprovação, ela se posiciona. Então, nós temos uma declaração mais ousada desses homens, que é o versículo 17 e o versículo 18, que resumida diz assim: se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará, mas se não, ainda assim serviremos, não serviremos aos teus deuses. Esta fé é a fé que nós precisamos ter. Não é infantil, porque ela não fala: Deus é comigo se Ele fizer o que eu quero. Deus é comigo quando Ele faz o que eu quero. Deus é comigo quando eu peço e Ele me dá. Deus é comigo quando eu clamo e Ele me ouve. Deus é comigo quando tudo vai bem. Deus é comigo quando eu sou rico, quando eu sou próspero, quando eu estou saudável. Deus é comigo quando eu não tenho tristeza. Isso é uma coisa infantil. É a criança infantil que vai dar birra, que chora, que se perneia, que emburra quando não consegue o que quer. A fé madura, ela não tem esse tipo de sentimento, nem esse tipo de perspectiva, porque ela diz o seguinte: Deus é comigo, mesmo que Ele não faça. Mas se Ele não faça, ainda assim Ele é comigo. Nós não podemos desenvolver essa perspectiva e esse pensamento maligno
pensamento satânico, de que Deus ele vai provar que é comigo só quando Ele faz o que eu quero, só quando Ele responde a minha oração, só quando Ele me concede o que eu peço. Deus ele é conosco sempre, sempre, independentemente se Ele faz o que eu peço, se Ele me acode na hora que eu peço, ou se Ele me deixa cair na fornalha. Sempre Ele é comigo. Irmãos, a palavra diz que antes do nosso nascimento, antes da nossa formação, Deus já ordenou para nós os nossos dias. E Ele vai recolher um por um, ou vai recolher um monte de uma vez, se Ele quiser. E Ele vai recolher de diversas formas, para que Ele possa executar o seu propósito de recolher o servo, a serva, de cumprir o que Ele planejou e também de nos ensinar, de nos fortalecer, de nos fazer crescer. E a nossa fé, ela não pode depender se Deus faz ou não faz, se Deus mata ou não mata, se Deus cura ou não cura. A nossa fé não é naquilo que Deus faz, é naquele em que nós temos como alvo. Quando você olha para Deus, você não olha por baixo, nas ações, você olha por cima, no que Deus é. Porque quando eu olho por cima, estou andando rumo ao que Deus é, e rumo ao encontro do Senhor, o que Ele faz aqui por baixo, não me altera, não me tira do curso, não destrói a minha fé, porque a minha visão ela está no alto, ela não está no nível das pessoas. Então você não sofre? Claro que eu sofro, mas eu preciso ser acima disso. Eu não posso deixar que a minha vida seja pautada pelo bem ou pelo mal, que a minha fé oscile pelo bem ou pelo mal, por ser agradável ou não a mim, aquilo que Deus quer, porque eu recebi de Deus uma missão, onde eu tenho que sair do ponto A e passar por essa vida e chegar no ponto B, que é o próprio Deus. Isso vamos ter que suportar durante as nossas vidas. Então, para que eu possa suportar isso durante as nossas vidas, eu preciso ter uma fé que não negocia. A minha fé ela não pode ser vinculada às circunstâncias, senão eu fico igual Pedro, que vou balançar uma, duas vezes, eu vou ficar com medo, eu vou pedir, e vou começar a afundar, eu vou pedir socorro. Eu não posso ter esse tipo de fé. Tiago fala que o homem de ânimo dobro, ele é inconstante nos seus caminhos, porque ele balança feito as ondas do mar. Não suponha que esse homem receberá do Senhor alguma sabedoria, porque aquele que quer receber sabedoria, que quer crescer, precisa ter firmeza de caráter, precisa ter propósito, precisa ter uma convicção única. E a nossa fé nós não negociamos. Não negocie a sua fé, nem com você mesmo. Quando você perceber que a sua fé está lá embaixo, que você está afundando, seja humilde. Pedro, apesar de falar pelos cotovelos, quando ele viu um negócio feio, ele pedia socorro. Senhor, não está dando, eu estou afundando na depressão, estou afundando no sofrimento, estou afundando no desgosto, me ajuda, pega na minha mão e me levanta. Nós temos um grande perigo, e eu não quero que você corra esse perigo, é que quando vem esse tipo de sofrimento, esse tipo de angústia, esse tipo de dor que temos sofrido, a gente quer brigar com Deus, blasfemar, a gente quer achar que nós somos merecedores da misericórdia de Deus e que Deus não tem direito de fazer o que Ele faz. E nós não somos esses, nós nem temos esse direito, nós nem pedimos para nascer. Já viu quando o filho rebelde, ingrato, ele olha para o pai e fala: não pedi para nascer, seu ingrato.
Às vezes, quando a gente está reclamando de Deus, é a mesma coisa. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir esse mundo, eu não pedi para ser cristão, por que o Senhor me chamou? A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos ressuscitou, sem a nossa vontade, sem a gente pedir. Ele nos deu vida, e nos deixou aqui nesse corpo mortal, esse corpo miserável, esse corpo que Paulo chama de corpo de humilhação, para a gente servir a Ele no tempo que nos resta. Se você foi convertido novinho, vai sobrar muito tempo. Você foi convertido de meia idade, menos tempo. Você já é velhinho e se converteu, vai sobrar pouquinho tempo, mas é o tempo que Deus te deu para fazer alguma coisa do seu corpo que não seja tolice, que não seja blasfêmia, que não seja destruir aquilo de tão importante que Deus te deu. Então, se você está naquele sofrimento grande, e a tua fé, você sente que vai ser abalada, contém seu coração, lembra que Deus te tirou da sepultura, te tirou do lamaçal do pecado, te tirou dos quintos do inferno, como diz o outro, e te trouxe para a vida. Foi isso que Deus fez por você. Então nem eu, nem você, nem ninguém tem direito de ficar achando que Deus é obrigado agora a cuidar de nós como príncipes e princesas. Esse tempo que Ele nos deu aqui, no corpo de humilhação, é o tempo que eu vou aproveitar com sabedoria para fazer o melhor para o Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. As tribulações, as angústias, os sofrimentos, os lutos, as doenças, as fadigas, elas fazem parte da nossa vida. Eu posso olhar para elas e falar: eu vou crescer, eu vou superar com a ajuda de Deus, eu vou ser valioso, como Pedro fala. Aliás, eu até lembrei desse texto aqui de Pedro. Vou ver se eu acho o versículo. Acho que é 1 de Pedro. É um texto que eu carrego comigo desde novo. Esse texto é muito, muito importante na nossa vida, na minha vida. Espera aí. Não achei não, mas ele é mais ou menos assim, ó. A Bíblia fala assim, Pedro fala assim: irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa de extraordinária estivesse acontecendo. E 4:12. Mas, aí o texto continua: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. O que Pedro fala? Não estranheis o fogo ardente que surge aonde? No meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária. O que Pedro está dizendo, irmãos? O fogo que surge no nosso meio para nos provar é coisa normal. Você é cristão? Você segue o Cristo crucificado e ressurreto? O fogo que surge no nosso meio para provar é normal, é coisa do cotidiano, é coisa que nós temos que aguardar, sabendo que vai acontecer, 1, 2, 10, quantas vezes Deus quiser. Mas nós não precisamos achar que é extraordinário e que é o fim do mundo esse fogo, porque é normal, é o processo. Quando isso acontece, nos alegremos, porque somos dignos de padecer. No caso aqui, não pelo nome de Cristo, mas pela vontade de Deus,
que quer nos elevar, que quer nos provar, que quer nos motivar, que quer testar a minha fé. Quem me abandona, quem abandona Deus, quem não abandona. Mas é normal. Aqueles homens, eles não acharam aquilo coisa anormal. Vê que eles ficaram sossegados. Ó rei, te falar um negócio, a gente nem precisa tocar nesse assunto, não precisa nem responder, vou nem perder tempo com você. Quer me jogar na fornalha? Estou aqui, ó, manda ver. Se Deus me salvar, você vai ficar com a cara no chão. Se Ele não salvar, depois Ele cuida de você. O negócio é que eu não vou fazer o que você quer. Irmãos, a prova na nossa vida é algo normal. É normal. E a nossa fé nós não negociamos, independentemente das circunstâncias que nós passamos. Esse verso eu tenho ele comigo, ó, eu devia ter uns 15 anos, quando Deus falou comigo com esse verso. E é um verso que toda prova que eu passo, eu volto para ele, porque ele me motiva a saber que a prova que eu estou passando é normal. Ah, mas é difícil demais de suportar. É, mas é normal, faz parte da vida cristã. Você quer ser fiel, você quer ser próximo, você quer andar lado a lado com Deus, aprenda a ser provado, coisa normal. Ah, mas então eu não vou andar próximo do Senhor. Aí você cai na mão do capeta, que é pior, e aí ele quer te destruir. Andar próximo do Senhor é sofrimento, mas está seguro. Olha os apóstolos, quando foi que Jesus foi preso, Jesus deixou que cada um desse linha. Por quê? Para que se cumprisse a escritura, escrito por intermédio do profeta: não perdi nenhum das ovelhas que o Senhor me deu. E ó, eles raparam, ficou só João ali. Mas quando Jesus foi, ressuscitou, que os apóstolos começaram a fazer o seu trabalho, logo de cara o Tiago já rodou, já foi decapitado. Por quê? Chegou a hora deles pagar com a própria vida a fidelidade ao Senhor, e foi morrendo um por um. Sobrou João, que foi perseguido, foi exilado em Patmos. Falam, né, eu não posso provar, a tradição diz que ele foi mergulhado em tanque de óleo quente e não morreu. Aí ele desistiu: isso aí não dá para matar não, deixa ele morrer de velho. Mas se não for verdade também, ele não foi martirizado. Mas quando chegou a hora, Deus deixou que todos os apóstolos, exceto João, inclusive Paulo, fossem martirizados. Ele fala para Pedro: Pedro, vai chegar uma hora que eles vão te amarrar e te levar para ali, para acolá, o lugar que você não quer ir. Aí João, ele explica que, olha, para exemplificar para Pedro com que gênero de morte ele glorificaria ao Senhor. Na hora da prova, na hora da dor, na hora do sofrimento, é hora de ganhar com o Senhor. É hora de falar igual Jó: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Na hora da prova é a hora de fazer riqueza. Eu gosto muito daquela parábola dos talentos, aonde Jesus fala: olha, um talento, se eu não estou enganado aqui, é 58 quilos de prata ou de ouro, seja lá do que for. Eu estava fazendo as contas aqui, alguns milhões que valeria um talento hoje, um talento de ouro, alguns milhões. Não pensa que um cidadão chega aqui com você com 20 milhões e fala: olha, ganha dinheiro com esse dinheiro, quando eu voltar eu quero receber tudo. O que recebeu lá os 20 milhões, ele ganhou mais 20. Então, eu gosto muito dessa parábola, porque a nossa vida aqui na terra é negociar para ganhar. E na hora da prova, é a hora que eu negocio, é a hora que eu ganho. Na hora da prova eu tenho que ter a frieza
e é difícil, porque eu faço isso, e é difícil pra caramba fazer. Eu tenho que ter frieza de estar no velório com uma pessoa querida e ganhar, e negociar ali no velório. O que eu vou negociar no velório? A palavra. Eu vou explanar a palavra com o fim de ganhar lucro. Qual é o lucro? Uma alma. Mas você está triste, está abatido? Estou, mas eu não sou um soldado covarde. Eu sou um soldado que se levanta no meio da prova e vou negociar para o meu rei, para o meu Deus. É na hora da prova que Deus te dá a oportunidade de fazer riqueza no céu. E muitas vezes é na hora da prova que a gente baixa a cabeça e enfia no buraco ou debaixo da coberta e não quer fazer riqueza, e não quer ganhar galardões, e não quer fazer coisas excelentes para vivermos por toda a eternidade. É na hora da prova que a gente ganha. É na hora do sofrimento, na hora da angústia, é que você se levanta, eu vou guerrear. É que você faz tesouros no céu. Aqueles homens fizeram tesouros na terra e nos céus. Na hora da prova, é aqui que nós vamos ganhar desse rei. É aqui que esse rei vai engolir tudo que falou. É aqui que ele vai conhecer Deus. E a hora da prova é para isso. Agora, conseguir isso é ter uma fé inabalável. A fé inabalável, ela vem de quem? Vem de Deus. Os discípulos falaram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé, porque eles não tinham fé suficiente. E é nesta hora, desta prova, que nós vamos mostrar a nossa fé. Vou parar por aqui, tem 4 pontos ainda. Semana que vem, se o Senhor permitir, vamos falar. Mas olha para esses homens, se espelhe neles, e não deixe que a prova te destrua. Muito pelo contrário, use a prova para você ganhar, use a prova para você lucrar, use a prova para você ficar rico nos céus. Domínio próprio dado pelo Espírito Santo, para permitir que eu me levante no sofrimento e olhe para o Senhor e ganhe com isso, em todos os momentos das nossas vidas. Essa preparação é Deus que vai dar, porque nós somos falhos e nós somos nada, mas o Senhor nos faz tudo. Então que nós não venhamos a deixar que a prova destrua as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo maravilhoso exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que negociaram na prova e ganharam, porque tiveram ousadia e confiança no Senhor e se dispuseram a morrer se fosse preciso. Senhor, nossa igreja tem experimentado dias e anos de prova, de sofrimento, de angústia, e às vezes alguns irmãos tendem a querer entregar os pontos, a querer desistir. Eu oro, o Senhor fortaleça a esta igreja, para que mesmo passando pela dor, pela prova, pela angústia, coloquemos-nos diante do Senhor e sejamos negociantes do Teu reino, multiplicando os talentos que o Senhor entregou para nós. Ó Deus, despeça-nos em paz, nos guarde do mal, abençoe a nossa semana, ó Deus, nos dando as conquistas e os livramentos que precisamos. Abençoe, ó Deus, Teu povo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, o nosso culto está encerrado.